Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 28, quinto dia. E hoje nós vamos ler 2 Crônicas 20, 2 Crônicas 21 e também 1 Timóteo capítulo 4. 2 Crônicas 20 é um texto muito lindo, muito especial. Espero que você seja edificado no dia de hoje. Glória a Deus. Pai, obrigado por mais um dia. Nós queremos estar contigo nesse dia, Deus. A minha oração hoje, Pai, é que a gente esteja com o Senhor, não só enquanto lemos a Sua palavra, mas durante o nosso tempo todo, o nosso dia inteiro. Nós queremos estar contigo no almoço, no café, no jantar, em cada momento, Deus. Nós queremos poder contar com a Sua presença, poder contar com a Sua amizade no dia de hoje. Nós queremos poder contar com o Seu conselho, queremos poder estar contigo o tempo todo, Pai. Deus, que a gente possa ouvir a Sua voz enquanto lê a Sua palavra, mas também ouvir a Sua voz durante todo o nosso dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos momentos fáceis ou difíceis. Queremos estar contigo. Nos inspire, nos ajude, seja conosco no dia de hoje, porque estar com o Senhor é bom demais, Pai. Muito obrigado. Fala conosco enquanto lemos a Sua palavra também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém.
Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Não havia ninguém escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu a paz em todas as suas fronteiras. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Glória a Deus, esse texto aqui é incrível. E ele fala de 2 coisas para mim. Primeiro, aquele texto, aquele versículo onde fala: Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Meu irmão, minha irmã, aqui existe uma chave para mim e para a sua vida. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que você não precisa saber o que fazer o tempo todo. Existe uma pressão sobre nós de que a gente tem que saber, a gente tem que resolver, nós temos que dominar os nossos problemas, a gente tem que saber tudo mesmo, porque a gente tem que fazer e é isso. Nós somos homens adultos, mulheres adultas e a gente tem que saber e resolver todos os problemas. Não, nós temos que saber a quem recorrer. Eu não sei o que fazer, mas Deus, os meus olhos estão em ti. Eu conto com o Senhor. Deus, eu preciso do seu senhorio. O Senhor é o Deus dos céus. O Senhor governa sobre tudo. Tudo está debaixo do seu domínio, Deus. E sendo assim, eu corro para ti. Eu vou em sua direção. Meus olhos ficam fitos em ti, fixados em ti. Eles não se desviam para a esquerda nem para a direita, porque eu sei que daí do Senhor vem o meu socorro. E eu creio nisso, e eu vivo isso, e eu busco isso, e eu conto com isso. Eu tenho a certeza de que Deus é um Deus que responde, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus que age em direção àqueles que o buscam. Deus é um Deus que age em direção àqueles que clamam a Ele. Deus é um Deus que responde. Deus tem boca e fala, tem ouvidos e escuta. E Ele se manifesta, Ele se move em direção àqueles que o buscam. Isso é
muito importante. Isso é uma chave para mim e para a sua vida. Eu e você podemos sim não saber o que fazer, mas nós devemos sempre saber a quem recorrer. Deus, os nossos olhos estão em ti. E aí é interessante porque assim que a palavra de Deus é liberada, a primeira coisa que o povo faz é prostrar-se em adoração e os levitas começam a louvar a Deus em alta voz. Mas espera, nesse momento a palavra já havia se cumprido ou não? Não, ainda não. Ali no versículo 18, você que está lendo com a palavra de Deus aberta. Nesse momento, Deus apenas havia liberado a palavra de vitória. Vocês vão ser vencedores. Ponto final. Mas ainda não havia vitória. Porém, o que o povo estava fazendo? Louvando, honrando e adorando a Deus, falando: é isso mesmo, Deus faz. E naquele momento, como é que foi a estratégia de guerra de Israel? Foi a estratégia do louvor. Ele falou assim: vamos colocar alguns homens que vão louvando e cantando à frente do exército. E através do louvor, olha que o versículo 22 fala: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor fez. Uau! A gratidão, o louvor, a ação de graça, a adoração foi à frente. Eles sabiam: Deus, o Senhor faz, o Senhor falou que vai fazer e eu sei que o Senhor vai fazer. Então quer saber o que eu tenho que fazer agora? É te adorar, é agradecer, é ter a certeza e a convicção daquilo que o Deus falou vai ser realizado. Daquilo que o Senhor falou vai se cumprir. E assim o que é que eu faço agora? Deus, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Glória a Deus, que esse coração seja o meu coração e o seu coração. Que a gente, número 1, saiba a quem recorrer. E número 2, creia na resposta dele. E antes mesmo da gente ver o milagre acontecer, a gente possa agradecer e louvar e adorar a Deus, porque deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 21. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, eram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque este era seu filho mais velho. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá. Sim, nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituir na idolatria como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo o que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos.
O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Ficou só Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do segundo ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Glória a Deus, 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.